Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia e de estudo aqui no YouTube. Vocês me pediram, insistiram nesse canal e no outro canal, e eu trouxe aqui a Bíblia de estudo do Expositor, para a gente falar um pouco sobre ela aqui no Sobre Bíblias também. Bom, para quem não entende o que é isso, como assim, velho? Como é que eu pedi você, ou vocês pediram? Pessoal, sempre nos comentários o pessoal pede a Bíblia de estudo que quer ver aqui, né? Inclusive, recentemente eu comprei a Bíblia de estudo Pentecostal, edição global, porque vocês escolheram, né? E aí vai ter vídeo dela aqui no canal também. Vai ter unboxing e primeiras impressões, depois eu vou fazer um vídeo dela também. E aí uma das bíblias que vocês me pedem sempre é a do Expositor, tá? E aí eu vou fazer um vídeo direto ao ponto sobre ela, porque o vídeo do outro canal ficou muito grande e esse aqui vai ser diretão ao ponto mesmo, para você entender o que é essa Bíblia aqui, se vale a pena ou não comprar ela. Ela vem numa caixa, como você já viu aqui, né? Ó. A caixa de boa qualidade, então o material é um material bem feito. Então vou tirar aqui a Bíblia do Expositor, a Bíblia de dentro. E essa Bíblia aqui eu ganhei ela na época que eu fiz o review, tá? Mas eu não lembro o nome da pessoa que me deu ela, porque eu não assisti o review de novo. Mas foi o irmão, ele doou pro nosso canal. A minha edição é essa edição com a capa vinho, tal, tá bem bonita, né? Vocês viram ela guardada aqui, então é ela. Eu tava ali dentro na caixa, eu guardo direitinho. Quando eu recebo, eu guardo o material, sabe? E essa aqui, ela tem a impressão, aqui é toda impressão, tá? Não tem baixo relevo nem alto relevo, não. Ó. Mas esse é um material muito bonito, né? Muito bem feito. E vamos falar sobre ela. É uma Bíblia de estudo que recebe o mesmo nome do autor lá em 2015 e é uma editora particular do Jimmy Swaggart. Deixa eu ver como é que fala. Jimmy Swaggart, é um nome difícil de falar, né? É um pastor pentecostal americano, ele ainda é vivo no momento que eu gravo esse vídeo, mas ele tem ali seus 80 e poucos anos, acho que 87 anos. Eu até achei que o Jimmy tinha falecido, cara. Ele não faleceu, ele tá vivo ainda, né? E a Bíblia é relativamente recente, mas pelo que eu entendi pesquisando, esse pregador era muito famoso. E eu não conhecia ele, para falar a verdade. Mas isso por causa de algumas polêmicas ali na década de 80 e 90, que eu vou falar para vocês também a respeito disso aqui, que eu sei que vocês gostam de curiosidades sobre o autor e tudo mais. Então, fiz isso na Bíblia do MacArthur, vou fazer aqui também, né? Bom, cara, uma das coisas mais complicadas dessa Bíblia é a tradução. Versão textual expositora. O que acontece? É uma tradução baseada na King James, mas com elementos particulares e do texto crítico e tudo mais. Alguns falam que é baseada na King James, mas eu não sei. Eu até achei que fosse baseada na Almeida, mas não é, tá? É uma tradução muito particular do Jimmy Swaggart, do ministério dele. Então, ministério, né? Então, isso eu achei estranho, sabe? Isso eu achei estranho. Agora, por trás dessa Bíblia existe uma missão, sabia? Ela faz parte de uma missão. Vocês vão ver pessoas oferecendo essa Bíblia de graça, tá bom? E eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que a gente devia pensar um pouco mais antes de falar bem desse material. É uma Bíblia muito complicada, né? Vamos falar primeiro do Jimmy Swaggart. Ele é um pastor pentecostal evangelista americano, né? Ele é muito conhecido de 80 para cá, fez muito sucesso mesmo. Não sei se ele fez muito sucesso no Brasil, fale para mim aqui. Ele era um pastor da igreja pentecostal Assembleia de Deus americana, tá? E ele, pelo jeito, fazia muito sucesso realmente. Falo assim, assustado, porque eu nunca vi ele, nunca ouvi falar sobre ele. E agora eu entendi por que eu nunca ouvi falar sobre o Jimmy Swaggart. Eu vou falar Swaggart, se estiver errado, não tem problema, tá? Acontece que ele cresceu muito, sabe? Ele cresceu demais. E o que eu vou falar pra vocês, eu tirei de um canal que fala sobre a história da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus, se não me engano. É um canal só sobre história. E eu entrei lá, assisti o vídeo, é uma menina que fala muito bem, por sinal. Eu vou até deixar o link complementar aqui na descrição desse vídeo, para vocês irem lá entender o que eu vou falar aqui, tá bom? Aqui nós vamos direto ao ponto, lá você vai ter um resumo maior, né? Uma história maior sobre o Jimmy. O que acontece? Ele era um pastor assembleiano, tá? Assembleia de Deus mesmo, dos Estados Unidos, mas em 1987, ele foi descoberto em um adultério, né? Ele acabou traindo a esposa dele, e isso é lamentável, mas isso não é o maior problema do Jimmy, tá?
Isso é lamentável. Agora, fica aqui a dica, né? A gente costuma falar mal desses caras, né? Ah, Jimmy é um adúltero, né? É um safado. Não. Sim, né? Ele foi mesmo. Mas o Jimmy se arrependeu publicamente. O maior problema do Jimmy não foi o adultério. Vou falar pra vocês o que foi o maior problema dele daqui a pouco. Então, em 87, ele foi descoberto em adultério. Em 88, um ano depois, ele foi descoberto em fraudes, envolvendo ali dinheiro mesmo, tá? E algumas pessoas falavam que ele pregava a teologia da prosperidade e tudo mais. Isso tudo é polêmico na história dele, tá? Mas em 91, o Jimmy foi pego em adultério novamente, mas com prostitutas agora. Era viciado em prostitutas, né? E aí ele se arrepende realmente. Só que aconteceu uma coisa estranha. E esse foi o maior erro do Jimmy. Eu não estou falando que adultério, prostituição não sejam erros, né? Isso é erro. Mas o maior erro do Jimmy não foi esse. Ele era um pregador muito famoso, com muito poder e dinheiro também, mas ele foi advertido pela Igreja Assembleia de Deus. E esse é o maior problema dele. Assim que ele foi afastado da Assembleia de Deus, por causa desse monte de polêmica, obviamente, né? Ele foi afastado da Assembleia de Deus e aqui no Brasil foi proibido falar sobre ele. Foi proibido vender o material dele antigamente. Não sei se vocês têm. Fala pra mim se vocês têm. Você ia na igreja Deus é Amor, por exemplo, e se você era visitante, você saía de lá com um disco. Lembra desses discos? Disco da Leia. A minha mãe ouvia muito disco da Leia. Matos Nascimento, então, ixi, a minha mãe amava ouvir o Matos Nascimento. E eu gostava também, cara. Eu gostava muito. E eu ficava com vontade de receber. Uma vez eu recebi um disco que contava a história do Apocalipse. Lembra desse disco? Cara, que eu tinha medo de ouvir aquele disco. Mas era muito legal ouvir, ao mesmo tempo eu tinha medo. Era uma visão que alguém teve, e aí resolveram fazer uma radionovela, né? Eu não sei como é que é o nome. Fala pra mim se você tem esse disco, cara. Isso aí é uma raridade. E é muito interessante. Eu gostava particularmente. Mesmo não concordando com aquela visão escatológica, é muito interessante ouvir aquele trem, né? E aí o que acontece? Com o Jimmy caindo desse jeito, foi proibido falar dele aqui no Brasil, ele foi afastado. Mas a Assembleia de Deus não afastou ele eternamente da Assembleia. Ela colocou ele meio que no banco, né, que a gente fala. E aí com isso o Jimmy foi proibido de pregar, né? Ele foi proibido de pregar por 2 anos, se não me engano. E aqui entra o maior problema do Jimmy. Ele não aceitou a correção, ele preferiu sair da Igreja Assembleia de Deus e criou a sua própria denominação, entende? Então, qual é o maior problema de um pastor assim? É o pastor que não quer ser corrigido corretamente, sabe? Se o pastor não quer ser exemplo na correção, provavelmente as coisas ali no coraçãozinho dele estão tudo errado, entendeu? O pastor tem que ser o maior exemplo de correção. Se ele não souber ser corrigido, ele também não está apto ao ministério pastoral, porque ele vai precisar corrigir. Como é que você vai fazer uma coisa que você não aceita que façam com você? Entende? E aí, foi aí que o ministério Jimmy caiu. E é por isso que vocês quase não sabem dele no Brasil. Foi proibido falar dele aqui nas igrejas Assembleias de Deus, tá? A Bíblia de estudo dele vem depois disso, tá? Agora a gente entra na Bíblia de estudo expositiva. Caracas, quanto material antes de entrar. Cara, tudo isso é importante antes de falar da Bíblia. Por quê? A Bíblia de estudo não traz a mente do autor. Então, quem é o autor? Eu preciso saber quem é o autor, o que ele pensa para confiar ou não no material dele. Obviamente, com todos esses atributos, o Jimmy Swaggart perde muito em relação à confiabilidade. E não é errado, porque você não precisa aceitar tudo mesmo, né? Vamos falar agora sobre a Bíblia de estudo dele, antes de entrar nos pontos positivos e negativos. Eu quero saber, você gostou das informações? Não da história, porque eu sei, é triste, né? Mas do conteúdo, você gostou? Então curte o vídeo, se inscreve no canal. Ainda tem muita coisa nesse vídeo. Esse vídeo vai ser maior do que os outros, tá? E ele vai continuar na área de membros do canal. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas o que é área de membros? Clica aqui em Seja Membro que você vai entender, beleza? Qual é a ideia do Jimmy com a Bíblia dele? A ideia inicial era ter uma Bíblia que auxiliasse os seus pregadores, né? Então ela tem essa intenção de auxiliar você a pregar expositivamente. Dá a impressão de que se você levar a Bíblia do Jimmy para a igreja, você pode ler o texto
e ler o comentário abaixo do texto e fazendo a pregação. Essa é uma impressão que acaba não funcionando, já vou falar para vocês por quê. Mas é basicamente isso que ele tem, ó. Texto bíblico com pregações aqui embaixo, com textos que servem para pregação expositiva aqui embaixo. O texto bíblico é vermelho e o comentário, desculpa, o texto bíblico é preto e o comentário está em vermelho, tá bom? E aí é isso que tem nela. Além disso, tem conteúdo a mais aqui, tem alguns estudos a mais no final da Bíblia, tá? Então, não é só os comentários, mas tudo ali dentro da visão do Jimmy, que era pentecostal, nesse caso, e ele era dispensacionalista pré-tribulacionista, mas o Jimmy também era um filhote, um filho do Dake, entende? Não no sentido ruim, infelizmente. Existem pensamentos esquisitos do Jimmy aqui dentro dessa Bíblia. Inclusive, no seu ministério, e a história mostra isso, esses pensamentos causaram divisões também dentro da igreja do Jimmy Swaggart. Então, cara, é muito problema. Agora, quando a gente pensa numa Bíblia de exposição, uma Bíblia expositiva, de estudo expositivo, como é a ideia aqui, a gente esbarra num problema. Uma Bíblia de estudo é o quê? E um sermão expositivo é o quê? Como juntar as duas coisas? Será que funciona juntar sermão expositivo com a Bíblia de estudo e fazer uma Bíblia de estudo expositivo? Eu acho que não. Mas para entender melhor isso, eu fiz um outro vídeo sobre isso para vocês que vai começar agora. Bom, quando a gente pensa numa Bíblia de estudo expositivo, a gente tem que levar em conta a palavra expositivo. E o que é expositivo, tá? A ideia do autor é muito boa, sabe? Tem uma Bíblia que auxilia aquele que quer pregar expositivamente, ou que, na verdade, traz a pregação daquele texto, que é o que o Jimmy faz, né? Você pode ver aqui, ó, que ele já traz a pregação, né? Então, mas, assim, é mais interessante para ele que a sua pregação seja pregada no mundo todo do que auxiliar você a pregar, entende? Porque ele já traz a pregação. Então é como se muitos pastores agora estivessem replicando a teologia do Jimmy nas igrejas e não pregando expositivamente. A gente precisa pensar no que é um sermão expositivo, para a gente entender isso. E isso é muito mais amplo. Não é só fazer um comentário sobre o texto. Um sermão expositivo, ele precisa ter alguns elementos, como por exemplo, ele precisa ler corretamente o texto, tá? Tem que ler corretamente o texto. Ele precisa explicar todo o contexto. Se você vai fazer um sermão expositivo, e aí eu cito como exemplo aqui o nosso colega Augustus Nicodemos, é um grande expositor. Você pode ver que ele até segue meio essa sequência, lê corretamente o texto, aí ele faz uma divisão do texto, geralmente, né? Ele explica o contexto do texto, ele explica o texto para aqueles que ouviram ou que leram ele no início, explicar o contexto, o sentido original do texto, e aí depois ele faz aplicações. O Jimmy falha justamente nisso. Ele varia demais aquilo que ele faz com o texto, entendeu? Por exemplo, em Salmo 1, o Jimmy não explica o Salmo e acaba fazendo aplicação direto no texto. É como se não houvesse contexto. É como se não houvesse o texto em questão. E aí o Jimmy ainda vai fazer uma aplicação messiânica, como se o Salmo 1 estivesse falando sobre Jesus. Assim, mesmo que dê para fazer aplicações messiânicas, o Salmo 1 não fala especificamente de Jesus, entendeu? Nesse caso, ele acaba falhando. É uma explicação errada. Além dele não trazer o contexto e o que o texto fala, ele já vai direto na explicação. E aí derrapa totalmente ali no Salmo 1. Em Romanos 8, por exemplo, o Jimmy ele é arminiano, tá? Ele é muito arminiano. Em Romanos 8, ele ignora totalmente o que Paulo fala e prega a sua visão arminiana. Entendeu? Ele não está explicando o que Paulo está falando, ele está explicando o que o arminianismo ensina. Entende? É diferente, as duas coisas são diferentes, tá? Você sabe que são diferentes, né? E mesmo que você seja arminiano, você é obrigado a explicar o que está escrito no texto e só depois fazer a sua aplicação. Senão você não pegou expositivamente. O Jimmy ignora tudo isso quando ele vai fazer ali a sua exposição em Romanos 8. Ou seja, em Romanos 8 é mais importante pensar o que o Jimmy pensa do que o que Paulo pensa. Isso é muito ruim. Agora, o pior que eu achei nessa Bíblia aqui até agora, e que vai ser visto aqui na área de membros, então se você quiser ver todo esse conteúdo, clica aqui em Seja Membro para você entender como funciona.
Lá em Atos 3, o Jimmy fala que a igreja... Oi, irmãos, eu sou o editor, que é o mesmo que está no vídeo, mas nesse momento do vídeo eu vacilei. O Jimmy, ele falou sobre Apocalipse 3 e não Atos 3, tá? Além disso, ele falou que a igreja de Sardes é como a igreja da Reforma. Então ele comparou a igreja de Sardes com a igreja da Reforma e fez toda a aplicação negativa a respeito disso. É algo que tá aqui na área de membros para vocês verem. Então, o restante do vídeo, ele vai apresentar ali alguns problemas na hora que eu falei, eu acabei vacilando, mas tá aqui o áudio corrigindo e a gente continua daqui para frente. Vou ler para vocês aqui na tela, na área de membros, mas basicamente é isso. E isso foge totalmente do contexto. Eu fiquei na dúvida, gente, será que Sardes nunca existiu? Será que Sardes era simbólico? Aí eu fui no chat GPT, eu perguntei, chat, a igreja de Sardes existiu mesmo? E sim, existiu, né? Só para você que ficou na dúvida, existiu sim. Vê o tanto de problema que a gente tem em uma bíblia de estudo que fala que traz sermão expositivo, como essa aqui. É por isso que ela é problemática, é por isso que a gente não vai elogiar essa Bíblia de forma nenhuma. Não é por ser calvinista, não é por ser reformado, não. É porque ela realmente não é uma Bíblia de estudo do expositor. E obviamente eu não ia vir aqui falar mentira para vocês, né, para vocês comprarem a Bíblia e tudo mais. Eu não sou vendedor de Bíblias, estou aqui do seu lado, estou para te ajudar, tá? Agora sim, falado tudo isso que a gente falou sobre a Bíblia de estudo expositiva, vamos ver se tem aqui um ponto positivo ou um ponto negativo. Eu continuo. Bom, toda a Bíblia de estudo tem pontos positivos e pontos negativos. A gente viu um monte de pontos negativos até agora, né? E cara, realmente, quando eu pego um vídeo desse, eu fico pensando se eu posto ou não. Porque existe tanta gente que defende coisas ruins e que eu fico até com medo, sabe? Às vezes fico com medo de postar e, nossa, tem tanta gente que reclama à toa. Mas é isso, tudo que eu falei com vocês é verdade, foi tirado de leitura da própria Bíblia dele. Eu fui na história, eu pesquisei, eu li sobre ele, né? Inclusive coisas que eu não coloquei aqui. Eu assisti sobre a história do Jimmy para trazer esse vídeo para vocês, né? Então eu acho que, mesmo discordando, você deveria pelo menos curtir o vídeo por causa da quantidade de conteúdo. Então curte aí. E tem pontos positivos na Bíblia do Jimmy? Cara, para você que é estudante de teologia, tem, tá? Tem. Para você que não quer gastar dinheiro, para você que não pode, aliás, investir, não tem. Para você que tem pouco dinheiro, não tem. Tá? Agora, se você é estudante de teologia, se você gosta de estar comprando material, tem, tá bom? Então, se você, como eu disse, se você não quer gastar dinheiro à toa, não tem, tá? Já nem precisa de terminar o vídeo, já curte o vídeo aqui e comenta embaixo. Mas, se você estuda teologia, apologética e tudo mais, isso aqui vai ser interessante. Por quê? Primeiro, o material é bem feito. Então, por isso aí, você vai estar levando um material que tem qualidade, tá? A capa é boa, até hoje ela não envelheceu, e é bem antiga, né? Mas ela não envelheceu, como a do MacArthur. A Bíblia de Genebra até tinha uma capa assim, sabe? Eu não sei o nome dessa capa. Ela é uma capa mais ressecada, mas ela dá a impressão de que dura bem, tá? Tanto que é que ela durou. Estava guardada aqui até hoje, ela durou bem, né? Então o material dele é bom. Além disso, tem alguns recursos no final que são bons, mas você vai ter que ficar lendo um monte de coisa para achar o que é bom, né? Então eu não sei se são ponto positivo ou negativo, mas tem alguma coisa aqui que você vai aproveitar, você vai adaptar e tudo mais. Agora, a maior vantagem dela é que ela é uma Bíblia dispensacionalista, é uma Bíblia arminiana, é uma Bíblia pentecostal. Ou seja, aqui tem o cérebro desse povo, sabe? Você vai poder ler de forma apologética e fazer as suas correções, as suas observações, né? De acordo com a necessidade de cada um, né? Cada um tem uma necessidade aí. Eu sou calvinista, então eu usaria para apresentar a minha visão e talvez eu usaria a visão dele para mostrar a diferença entre as duas. Então, para mim, valeria a pena também, apesar de que eu não costumo fazer isso, tá bom? Mas eu poderia fazer e eu aproveitaria ela dessa forma, tá bom? Então, ela é boa para apologética. Se você é arminiano, pentecostal, dispensacionalista, você vai ter que tomar cuidado, porque nem todo o pensamento do Jimmy é exatamente dispensacionalista. Como eu falei para vocês aqui, vou mostrar na área de membros, a igreja de Sardes não é a igreja reformada para quase nenhum dispensacionalista. Então,
você tem que tomar cuidado, porque a visão dispensacionalista dele não é exatamente o dispensacionalismo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso. E talvez você goste da teologia arminiana dele, coisa que eu não gosto. Eu publicamente falo, eu não gosto da teologia arminiana, tá? Não gosto da teologia pentecostal também, não concordo com essa teologia. Uma pessoa, esses dias, falou que eu odeio os pentecostais, né? Distorcendo as minhas palavras, porque na verdade ele me odeia. Mas não, eu amo todas as pessoas, não só os pentecostais, mas eu tenho que amar os meus inimigos, né? Até os inimigos eu tenho que amar. Os pentecostais são meus amigos também, são irmãos. Alguns discordam, outros concordam que são irmãos, então eu amo eles também. Então algumas pessoas me odeiam por causa disso, sabe? Porque eu vou direto ao ponto. Mas enfim, se você é pentecostal, você vai gostar da Bíblia dele também. Agora, em relação aos pontos positivos, só isso. Tá? Alguns comentários são bons também, mas comentários bons em Bíblias ruins sempre tem. Toda Bíblia ruim tem comentário bom. Tá? O problema é a totalidade de comentário que é ruim. Agora, pontos negativos da Bíblia. Primeiro, muitos problemas teológicos, independente da linha teológica que você segue. Lembre-se que o Jimmy causou divisão na sua igreja, por causa da visão teológica dele. Então ele tem problemas até entre aqueles que concordam com o que ele prega, tá? Comentários, às vezes, muito longe do contexto, às vezes não explica o texto, a maioria das vezes não explica o texto, e aplicações erradas você vai achar em todos os comentários aqui. E o conteúdo adicional dele acaba sendo irrelevante em relação à quantidade de material bom que você tem no mercado. Eu estou dizendo que a Bíblia dele não vale nada? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em relação a tudo que nós temos no mercado, ela não é uma Bíblia que você precisa ter, sabe? Não é uma Bíblia que vai causar um impacto na sua leitura. Até por ter tantos problemas, você talvez até enjoe dela mais rápido. Então o conteúdo adicional também não colabora tanto com isso e chega a ser um ponto negativo também. E sobre as notas dela, né? Será que ela ganha alguma nota no canal? Sim, ela ganha nota no canal, assim como todas as Bíblias ganham notas aqui no canal. Material dela é bom, tá? Eu vou repetir, é um material bom, a capa boa, folha boa. A única coisa que eu não gostei é que o vermelho aqui de dentro é o vermelho mais apagado. Mas sim, achar o tom do vermelho já é exagero demais, né? Então eu não usei o tom de vermelho para dar a nota dela. Eu dou uma nota 7 para a qualidade dela, tá? Que realmente é um material de boa qualidade. O texto bíblico do Jimmy, ele é um texto particular. É muito perigoso você ter textos particulares, tá? Independente de quem é. Perigoso isso. O texto ele tem que ser tradicional. Ele tem que ter uma moral, digamos assim, e no caso do Jimmy, ele não tem moral, né? O cara não aceitou ser corrigido, ele é rebelde, ele foi excomungado da Assembleia de Deus, não tem nem o que falar. E aí ele vai e faz uma tradução. Cara, o que dizer do Jimmy, né? O que o Jimmy pode dizer de si mesmo para defender? Mas como o texto dele é um texto crítico, acaba entrando na categoria do texto crítico, eu dou a mesma nota, sabe? Ela é tão ruim quanto as outras bíblias de texto crítico. Eu dou nota 4 para o texto bíblico dela. E em relação aos auxílios, aqui vocês vão ficar decepcionados. Eu dou nota 3 para os auxílios dela, porque o que tem de bom é realmente muito pequeno em relação ao que tem de ruim nela. Ruim no sentido de ser má interpretação, equívocos geral, tá? Eu falei para vocês 3 só, mas tem um monte, tá? A Bíblia tá toda marcada. Quando eu fiz o review lá no meu canal, tinha um monte de marcador aqui, tudo de problema que eu falei no vídeo. Então, cara, uma nota geral 4.6, quase não vale a pena. Eu diria que se você achar ela muito barato, compra, para você ver se eu tô falando a verdade ou não. Compra, né? Eu achou baratinho, compra. Agora, passou de R$80 essa Bíblia aqui, realmente você vai se arrepender depois, tá bom? Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo mais longo do canal, né? Eu prometo a vocês que não vai ter vídeo tão grande assim, porque o Jimmy Swaggart tem muita coisa para falar mesmo. Não falei tudo que tem que falar. Vocês vão descobrir mais sobre isso no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e assiste a história dele. E eu vou ficando por aqui. Tá vendo outros vídeos aparecendo aqui? Você é convidado a assistir os outros vídeos também. Se inscreve no canal e fique com Deus. Tchau.